Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. E aqui embaixo os links diretos para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, interceptação telefônica, condução coercitiva, delação premiada, foro privilegiado. Na história recente do nosso país, talvez o brasileiro nunca tenha ouvido falar em tantos termos jurídicos ao mesmo tempo. Em março de 2016, a Operação Lava Jato completou 2 anos, considerada já a maior investigação contra a corrupção e lavagem de dinheiro na história do Brasil. Até então foram 93 condenações e quase 3 bilhões de reais devolvidos pelos investigados por desvios principalmente na Petrobras. Com o avanço das investigações, a consequente agravação da crise política e a abertura de um processo de impeachment contra a presidente da República, muito tem sido discutido nas redes sociais e também nas rodas de conversa. Então, para além de posicionamentos políticos ou ideológicos, no programa de hoje vamos aqui propor uma discussão sobre o chamado juridiquês e refletir de que forma a popularização dessas expressões contidas na nossa legislação contribui para o brasileiro compreender melhor o país onde vive. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Antônio Santoro, que é professor de Processo Penal do IBMEC Rio e também da UFRJ. Bem-vindo, Antônio. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Cristiano. Obrigado pela presença. E também conosco, ao meu lado, está aqui mais uma vez o Michael Moalen, que é professor da FGV Direito do Rio. Bem-vindo, Michael. Tudo bem? Tudo bom, obrigado, Cristiano. Bom, e você em casa, aí, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar aí o nosso bate-papo, entender um pouco mais aí sobre essas frases e expressões que a gente tem acompanhado cada vez mais, aí tomando conta dos jornais e também das rodas de conversa. Já começo aqui perguntando para os nossos convidados, então, como especialistas da área do direito, a gente tem visto aí o pessoal na rua, no ponto de ônibus, no trem, no mercado, todo mundo falando sobre esses termos, alguns que eu mencionei aqui. Como é que vocês, como especialistas da área, veem nessas expressões serem mais popularizadas, as pessoas se apropriando um pouco dos termos muito mais técnicos do direito no passado, Michael? Esse é um fenômeno muito interessante. Me parece que é mais evidente dessa história é que as pessoas sempre falaram muito de política. Política está no dia a dia das pessoas, não só nos períodos de eleições, mas especialmente nesses períodos. O que aconteceu, o que a gente vem vivendo, é que o mundo do direito se misturou, em alguma medida, com o mundo da política. Talvez não o mundo do direito necessariamente, mas o mundo das investigações. Quer dizer, na medida em que a gente tenha muitos políticos, vários parlamentares, pessoas do executivo envolvidos numa investigação muito importante, que é a Lava Jato, esses termos passam a invadir a esfera da política, que é uma esfera que as pessoas falam muito, opinam muito. Então, nessa junção desses dois universos, a consequência é essa, que as pessoas têm que se familiarizar, ou pelo menos têm que aprender para poder se posicionar, para ter uma opinião. Então, acabam aprendendo termos que são absolutamente novos para o nosso cotidiano. Mas a consequência disso é muito positiva. Se, por um lado, as pessoas conseguem se posicionar, ter uma opinião, emitir juízo sobre o que está acontecendo na política, também podem entender se as operações, as investigações, as operações policiais estão acontecendo de modo justo, democrático e, ao mesmo tempo, eficiente do ponto de vista da prisão dos envolvidos. Agora, Antônio, por um lado, por serem termos técnicos e novos para grande parte da população, podem acontecer alguns usos indevidos, né? Ou uma má interpretação de alguns desses termos. Sim, isso acontece com frequência. E, na realidade, alguns termos técnicos já eram usualmente utilizados de maneira indevida, como queixa, denúncia, que se utiliza no cotidiano social como aquele ato em que o sujeito vai à delegacia para falar, para noticiar um crime, mas esse é um termo técnico que tem um outro significado. Mas com a Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, os termos técnicos ainda desconhecidos da população, obviamente, ganharam uma popularidade que não existia e são utilizados de maneira atécnica.
Claro que é sempre bom que a população tome conhecimento e fale sobre isso, mas é interessante que a gente compreenda exatamente o que significa cada um desses termos, obviamente não a população, mas aqueles que vão trabalhar diretamente com o tema, né? Bom, um dos exemplos mais recentes que a gente viu serem divulgados falava-se em interceptação telefônica. É um termo bonito aí para falar do bom e velho grampo, que a gente ouvia falar há muito mais tempo, né? Michael, a gente sabe que uma das premissas da nossa Constituição é o nosso direito à privacidade, supostamente estaríamos todos protegidos. Em que casos, então, é permitida essa gravação, esse grampo, ou seja, você gravar aí as conversas de outras pessoas sem elas estarem sabendo? A interceptação telefônica, ou o grampo, é uma medida muito importante, que se tornou muito importante para investigar, para descobrir se alguém cometeu um crime ou não. Mas ela também é uma medida, digamos, que pode expor a privacidade de uma pessoa. Se uma pessoa criminosa fala ao telefone e ao falar, desvenda o fato de ter cometido o crime ou aponta para o crime, ela também, nessa mesma conversa ou numa outra conversa, vai falar da vida pessoal. Então, o investigador ele tem que separar essas duas coisas. O que for assunto pessoal, familiar, esse tem que ser destruído. Não tem que ser trazido para o processo e muito menos tornado público. Aquele trecho da conversa que é revelador de um crime, esse sim tem que ser trazido. Então, essa é a distinção, nem sempre muito clara, mas que tem que ser feita pelo juiz. E um outro ponto importante é que grampo não pode ser feito pela polícia quando bem desejar. Só pode ser feito, justamente porque pode atingir a privacidade de uma pessoa, só pode ser feito quando autorizado por um juiz. E claro, como é uma investigação, antes de autorizar, o juiz não sabe se vai encontrar alguma coisa. E mesmo assim ele pode autorizar se tiver uma suspeita de que aquela gravação, aquele grampo pode levar a algum resultado naquela investigação penal. Mas ele, ao fazer isso, então, um primeiro ponto é que tem que ser autorizado por um juiz, e só nessas condições. E o outro ponto que eu disse é que o resultado dessas gravações eles têm que ser cuidadosamente analisados pelo juiz, pelos promotores envolvidos nessa operação e portanto, separar o joio do trigo, o que pode e o que não pode ficar no processo. Agora, mesmo quando autorizado por um juiz, existem regras em relação ao tempo e quem pode fazer esse tipo de pedido, né, Antônio? Tá, tem sim. Na verdade, a interceptação telefônica realmente se utiliza o termo grampo, mas a rigor é um pouco diferente, porque o grampo ele era muito utilizado quando os investigadores subiam até o poste, então colocavam um grampo na linha para poder ouvir a linha telefônica. A interceptação telefônica é de fato uma interceptação, porque tem a autorização do juiz, ou determinado de ofício, que é muito difícil acontecer, ou a pedido do Ministério Público ou da Polícia. Ele tem que preencher os requisitos da Lei 9.296, que é uma lei específica que regulamenta a interceptação telefônica, e tem a participação direta das operadoras de telefonia, porque, na realidade, quando o juiz verifica o preenchimento dos requisitos e defere, eventualmente, a interceptação telefônica, ele oficia as operadoras de telefonia para que desviem aquelas chamadas para o sistema da polícia, né? Da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, o sistema da polícia que é responsável pela investigação. Então, de fato, há uma interceptação do fluxo de comunicações, embora isso seja por determinação judicial, portanto, tem requisitos. Esses requisitos são basicamente o fato de que o crime deve ser apenado com reclusão, não pode ser com detenção ou com uma prisão simples. É necessário que essa seja a única medida possível, ou seja, não pode haver nenhum outro meio de prova ou nenhum outro meio de obtenção de prova. São diferentes, mas isso é muito técnico. Para alcançar as informações necessárias, e é necessário que existam indícios de que a pessoa interceptada é a autora do crime investigado. Esses são os requisitos. Agora, uma questão que também ficou muito evidente, né, usando um exemplo recente de quando foram divulgadas gravações de uma conversa telefônica do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff, em que trouxe à tona a questão do foro privilegiado. Afinal de contas, o que é o foro privilegiado, Michael Moalen? O foro pode ser visto por dois lados. Ele, ao mesmo tempo, é uma proteção para aqueles que exercem alguns cargos expostos, politicamente expostos, como, por exemplo,
um ministro de Estado, presidente da República e outras, quer dizer, há diversas figuras que têm essa prerrogativa do foro, que a gente conhece como foro privilegiado, é o termo comum para essa proteção. Mas então tem dois lados. Primeiro é proteger essa pessoa, como é uma pessoa exposta, que vai tomar medidas, decisões que afetam milhares de pessoas. A engenharia constitucional aí por trás dessa proteção bom, essa pessoa, ao invés de ter uma chuva de processos contra todas as ações, várias ações dela que afetam, agradam uma parte da população e desagradam outra, protege-se colocando num foro, no caso de ministro de presidente, no Supremo Tribunal Federal. Então cria uma racionalidade. Todos esses processos que eventualmente surgirem, eles têm que seguir para o Supremo Tribunal Federal, ou então se inicia, no caso de uma investigação penal, diretamente no Supremo Tribunal Federal. A ideia, por um lado, é proteger, então, essa autoridade, essa figura, para poder exercer o seu trabalho. Então, tem um viés democrático. Claro que há aí a crítica, que pode haver eventuais abusos disso, que é o foro ser usado para que aquele investigado desvie a investigação, que é a acusação que o ex-presidente Lula vem sofrendo. Então, essa é uma discussão que está ainda sendo vista. E um último ponto que a prerrogativa de foro pode ajudar é que, eventualmente, o juiz de primeira instância que tiver que julgar, um juiz que está começando a carreira, tiver que julgar um caso importante, pode ser difícil para esse próprio juiz, ele pode sofrer muita pressão. A gente viu isso com a juíza de São Paulo, que recebeu um pedido de prisão do ex-presidente Lula já há coisa de 1 mês atrás, ou mais, 2 meses atrás. Quer dizer, essa juíza, ela poderia, se ela tomasse a decisão pela liberdade ou pela prisão, seja qual fosse a decisão, ela ia sofrer muita pressão de um dos lados. Então, o foro também tem esse espaço de proteger o próprio magistrado de tomar uma decisão que pode ser ruim para a carreira, ruim ou bom para a carreira da própria pessoa. Agora, o cidadão comum, pensando em relação a essa pessoa que tem um foro privilegiado, pode interferir em relação ao próprio andamento do processo, a punição a esse investigado que tem um foro privilegiado pode ser amenizada ou não por conta desse direito que ela tem garantido? Não deveria ser, né? Porque, afinal, deslocar o foro, pegando o exemplo específico do Lula, que obviamente foi muito discutido, se saísse do âmbito da investigação, saísse do âmbito da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar é bom dizer que na primeira instância quem faz a investigação não é o juiz, embora se diga muito isso, né? Há a crença de que o Sérgio Moro está investigando, pelo menos ele não deveria estar, não é atribuição do juiz. Então, deslocar realmente a competência simplesmente vai levar a investigação para o Supremo Tribunal Federal. Seria um tanto estranho questionar se o Supremo Tribunal Federal tem capacidade ou tem condições de investigar. É evidente que tem. É a Corte Suprema do país, afinal de claro, contas. É evidente que isso não interfere ou não deveria interferir. A questão aí me parece um pouco diferente, né? Foi a ideia de que talvez o juiz de primeira instância já tivesse com a sua convicção formada. Acho que essa era a grande questão. E aí, sobre as regras de foro por prerrogativa de função, que normalmente chamam de foro privilegiado, de forma coloquial, tem que ser observadas as regras constitucionais, naturalmente, né? Bom, uma questão que a gente está falando bastante sobre a Operação Lava Jato, que ainda muita gente, mesmo 2 anos após as investigações estarem andando, ainda se pergunta por que, se é um caso de corrupção da Petrobras, está sendo investigado em Curitiba, né? Que a gente tem visto muitas discussões lá da própria Polícia Federal, a discussão da Justiça. Então, por que esse caso foi deslocado a Curitiba, Michel? O caso começou em Curitiba. Então, como vai ser um crime, potencialmente um crime federal, a Justiça Federal ela é dividida, como a Justiça Estadual é dividida por estados, a Justiça Federal é dividida em blocos de estado. Então, nesse caso, o juiz Sérgio Moro é um juiz de Curitiba, é um juiz federal que fica em Curitiba e, portanto, a investigação começou ali com os promotores de justiça federais que trouxeram essa investigação, como disse meu colega Antônio. Então, o juiz aceitou abrir essa investigação e iniciou em Curitiba. Então, o que aconteceu, na verdade, não foi nem que o processo foi para Curitiba, mas que ele começou em Curitiba e ganhou tantas ramificações que, na verdade, já há alguns desmembramentos dessa própria investigação que começou em Curitiba e que está sendo investigada por outras, pela Justiça, enfim, Justiça do Maranhão, Justiça de São Paulo, outros desmembramentos que foram, então, seguindo para outros estados.
Bom, a gente viu ao longo do andamento das investigações e quando foram chamadas muitas testemunhas e acusados, também a tal da condução coercitiva, em que também foi aplicada no caso da condução do ex-presidente Lula a um momento em fazer o seu depoimento, não sei se esse é o termo técnico, acho que é o depoimento que ele foi ser ouvido na Polícia Federal. Em que caso pode ser aplicada essa condução coercitiva? A pessoa não tem um mandado de prisão contra ela, mas ela será conduzida por policiais até uma sede para prestar um depoimento. Em que casos pode ser aplicada, Antônio? A rigor, a condução coercitiva não é uma prisão, pelo menos a princípio ela não é uma prisão. Ela é utilizada como uma maneira de coerção. Ou seja, o sujeito, para obrigar o sujeito a comparecer a algum lugar, para prestar algum depoimento que ele, a princípio, não atendeu. É uma intimação que ele não atendeu. Então, supostamente, alguém foi intimado a prestar um depoimento e não compareceu, sim, pode ser aplicada a condução coercitiva. Há uma previsão legal, tanto quando se trata de testemunha, como quando se trata de acusado. Mas há uma discussão sobre especificamente a questão do acusado. Porque o acusado tem o direito de permanecer calado. Isso é um direito dele, permanecer calado, não produzir provas contra ele. Então, a discussão ultrapassa meramente a previsão legal. Se a pessoa for testemunha, ela pode também ficar em silêncio? Não. Essa é a questão. Ou seja, a condução coercitiva para a testemunha não se discute. De fato, a testemunha ela é obrigada a falar e ela é obrigada a falar a verdade. Então, se uma testemunha for intimada e não comparecer, ela pode ser conduzida coercitivamente. A grande discussão é se um investigado ou acusado que tem o direito de permanecer calado também pode ser conduzido coercitivamente. Porque, embora exista uma previsão na lei, de fato, o Código de Processo Penal prevê lá no dispositivo, no artigo 260, que o acusado pode ser conduzido coercitivamente. Mas a discussão é, se o acusado pode não depor, por que ele deveria ser obrigado a depor, portanto, ser conduzido coercitivamente para isso? Existem duas posições a respeito do tema. Há aqueles que entendem que o acusado ou o investigado não pode ser conduzido coercitivamente para prestar o seu interrogatório, diante do fato de que ele tem direito constitucional ao silêncio. E há porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nenhuma prova contra si. Então, e há aqueles que entendem que o acusado até pode ser conduzido coercitivamente desde que ele não atenda a uma intimação que foi feita. Então, no caso especificamente do presidente Lula, ele, em primeiro lugar, aplicando a posição de que o acusado não pode ser conduzido porque ele não é obrigado a falar, a condução não teria a razão de existir. E, no segundo ponto, ela poderia ter razão de existir se ele já tivesse sido intimado anteriormente e descumprido a intimação. Então, é muito difícil, nesse caso concreto, acreditar que, de fato, essa condução coercitiva tinha, vamos dizer assim, amparo jurídico. Mas ela foi amplamente utilizada ao longo de todo o processo da Lava Jato, né, Michael? Foi utilizada e muitas vezes o impacto de uma ação como essa vai muito além daquele processo. Então, nesse caso específico, os impactos, eles respingam, eles atingem um processo político em andamento no Congresso Nacional, que é a Lava Jato, atingem também a percepção que a população pode ter daquele eventual investigado, do ex-presidente Lula, que pode ser que seja, ele se declara candidato em 2018, então é um direito democrático de qualquer pessoa ser candidata. Então, na medida em que essa condução pode ter gerado imagens e pode ter sido realizada sem amparo jurídico, as consequências dela podem extrapolar o âmbito daquela operação. Isso é muito importante que a gente escuta. Mas, de fato, o juiz Sérgio Moro vem conduzindo, e outros juízes também, quer dizer, com alguma... nesse caso da Lava Jato, tem um precedente, já foi utilizado condução coercitiva em outros casos. O que não significa necessariamente que todas elas, que não têm a mesma visibilidade desse caso, foram também feitas de modo rigoroso do ponto de vista legal. Bom, a gente já está aqui encaminhando para quase a reta final do programa. Temos várias perguntas ainda para a gente tentar aqui esclarecer com os nossos entrevistados. Então, vamos lá. Delação premiada é outro termo técnico que virou aí, é um hit na boca do povo. Delação premiada, parece que todo mundo entende muito do que é isso, mas, de certa forma, prevista na nossa legislação até recente, né, Antônio? Não é tão antiga assim a aplicação da delação premiada no Brasil. A delação premiada em si tem uma previsão até que não é tão recente, já tem mais de 20 anos. Mais especificamente, no caso da Lava Jato, vem sendo utilizada uma lei que é recente, que é a Lei 12.850. Essa lei, é de 2013,
ela prevê a colaboração premiada, que é um pouco diferente da tradicional delação. É uma espécie de delação, mas é um pouco diferente. Ela é um pouco diferente, ela tem uma regulamentação maior do que as outras previsões que já existiam no ordenamento e ela permite uma maior negociação. Mas essa negociação não pode ter a participação do juiz, é bom que se diga isso. Tá? É só esclarecendo para quem está em casa ainda não compreendeu muito bem. É um acusado que já foi julgado, supostamente ele tem pena a ser paga ou ainda não? É alguém suspeito? Pode ser tanto alguém que ainda esteja sendo investigado, como pode ser até mesmo alguém que já foi condenado, ainda assim pode haver a colaboração premiada. E muita gente entende como uma negociação, que ele vai aliviar sua pena, podendo contar mais informações que ele saiba sobre o caso? De fato, mas é exatamente isso. Só não é uma negociação absolutamente aberta. Claro. A lei prevê que aquela colaboração ela terá os efeitos caso ela alcance pelo menos um dos efeitos que estão previstos na lei. Quer dizer, pode ser o ressarcimento do erário público ou a indicação de uma pessoa que foi autora de um crime ou que foi coautora do crime. Enfim, existem previsões na lei, são resultados que essa colaboração tem que atingir. Não é? Mas esse sujeito vai ter a pena reduzida, ele pode até mesmo ter um perdão judicial, ele pode não ter pena. Então, essa compreensão é verdadeira da população. A grande questão é saber que valor, sob o ponto de vista jurídico, a grande questão é discutir que valor essa colaboração tem efetivamente. Porque ela é feita, o depoimento do colaborador, né, ou a colaboração propriamente, ela é feita sem a participação da pessoa eventualmente delatada. Né? Então, o sujeito não tem direito a contraditar aquele delator ou aquele colaborador. Então, até que ponto isso tem validade para uma eventual sentença condenatória sem que ele tenha podido, do seu ponto de vista processual, contraditar aquele depoimento? Essa é uma situação muito complexa. Né? Não é uma solução simples. A própria lei diz que a colaboração ela só deixará de ser sigilosa depois de terminada a investigação, depois de oferecida a denúncia, e diz também que ela não pode fundamentar sozinha a sentença condenatória. Então, ela não pode servir para fundamentar a sentença condenatória, mas também não pode servir para fundamentar sozinha. Então, alguma possibilidade de utilizá-la existe. E em detrimento do contraditório, sem dúvida nenhuma. Precisa ter provas, mas também a questão da divulgação. A gente tem percebido aí, recebido várias informações de delações sendo divulgadas amplamente aí na imprensa, por exemplo. E eu tenho mais tantas perguntas aqui, mas eu quero pontualmente, antes da gente encerrar, aproveitar nosso tempo aqui, por uma questão que muito tem sido discutido quando completou-se 2 anos da Operação Lava Jato, em que há quem defenda também que a operação seja permanente, tentando conduzir aí uma série de investigações para além da Petrobras. Juridicamente é possível transformar essa operação em algo contínuo na nossa República? Não, essa operação ela termina quando ela, quer dizer, na verdade o que ela vem acontecendo com essa operação é que ela vem se ampliando no curso da própria operação. Ela, inclusive, o nome Lava Jato começou com uma investigação que era de lavagem de dinheiro, com doleiros, etc. Algo com escopo muito menor, se imaginava naquele momento. E aí, com as conexões que a investigação foi proporcionando ou foi revelando, aí sim se chegou nesse grande universo de empresários, empreiteiras, políticos, e continua se ampliando. Então, por enquanto, se estima aí 6 bilhões de reais teriam sido desviados, quase metade disso teria sido já devolvido. Exato, tem valores sendo negociados, há também acordos de leniência sendo feitos. Então, quer dizer, é uma operação que inevitavelmente vai terminar. Não dá para fazer uma operação permanente. O que as pessoas talvez queiram é que esse mesmo tipo de atuação do Ministério Público e de juízes, uma atuação independente, etc., que possa chegar a eventuais novos escândalos de corrupção como esse, continue. Isso sim é permanente, porque essas instituições que promovem, que iniciam essas investigações são permanentes. Então, isso sim, tenho certeza que essa capacitação que a gente vê nas instituições, no Ministério Público e dos novos juízes, isso é algo permanente que vai continuar.
Bom, a gente está aqui encaminhando mesmo para o fim agora. Eu só quero uma reflexão dos nossos dois entrevistados. A gente nem acabou falando de impeachment, que não deu tempo, é todo um outro processo. Quem sabe a gente faz um outro programa para discutir isso. Mas eu quero uma reflexão de vocês, então, em relação ao ponto inicial que a gente abriu o programa, né? Como é que a popularização desses termos a médio e longo prazo, né, para além de Lava Jato, ou de processo de impeachment, ou de crise política, de que forma vocês entendem que essa popularização dos termos jurídicos contribui para o brasileiro entender um pouco mais do país onde vive e dos sistemas políticos e democráticos, Antônio? Todo e qualquer esclarecimento é importante para a população, né? Então, assim, são termos técnicos, mas na medida em que a população tem esclarecimento, não só sobre o juridiquês agora é moda, mas qualquer esclarecimento que possa elucidar e educar a população de uma maneira geral é importante. Faz com que a população tenha mais consciência do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo, aquilo que ela vive, aquilo que é possível, o que ela tem direito. Enfim, eu vejo como positivo, embora, obviamente, quem trabalhe tecnicamente com o fato não pode se deixar levar por uma pressão da opinião pública gratuita, né? Quer dizer, sem base jurídica, mas é importante o esclarecimento da população, sempre é importante. Muito bem, deixa eu mostrar para você na internet alguns sites para você buscar outras informações para que essa nossa reflexão e provocações não acabem por aqui. Então, o site do Senado é um dos sites onde você encontra aí na íntegra o texto da nossa Constituição. Aqui tem uma linha do tempo muito interessante com as alterações, com emendas e tudo mais. Então, no senado.gov.br você encontra aí Constituição da República Federativa do Brasil, aqui o texto na íntegra e muito mais. E também divulgo para vocês o stf.jus.br, o site do Supremo Tribunal Federal, que tem aqui todas as atualizações de ações lá julgadas. Aqui é um site um pouco mais técnico, mas você também pode ter outras informações aí. Estouramos o tempo. Antônio e Michael, muito obrigado pela verdadeira aula que eu tive hoje aqui. Espero ter provocado você de casa a refletir um pouco mais também sobre o nosso sistema democrático. Obrigado aos dois. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão no ar aqui de segunda a sexta, na tela do Futura ou na internet, nos horários do site, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.